nos aproximando do Natal, né? E a pergunta que fica é: um aniversariante merece um presente de nós? Qual presente que nós daríamos para o Senhor Jesus? É sobre isso que eu gostaria de falar nesse tema, nessa semana que nós estamos nos aproximando do Natal. Nós temos o capítulo 1, 2 de Lucas, o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Mateus, trazem passagens maravilhosas. Mas eu queria compartilhar a passagem de Mateus capítulo 2. Se você estiver com a sua Bíblia aí, querido, pegue ela. Vamos juntos. Fala assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Messias, o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido e enviou-os a Belém. E disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado mediante um sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Que história linda, irmãos. Linda, linda, linda. Fala do Natal. Eu acho que você e eu talvez seja as festas que a gente mais ama, né? Traz lembranças da nossa infância, dos presentes debaixo da cama, das comidinhas gostosas, presépio, árvore de Natal, enfim. Várias coisas que marcaram muito, pelo menos a minha infância, eu tenho certeza que a sua. É uma festa maravilhosa. Por que ela é tão bonita e tão maravilhosa? Porque ela é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
definiu o Natal antes da fundação do mundo, onde a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria se esvaziar da sua glória, né? E viria para nos resgatar, para nos salvar das mãos de Satanás, irmãos. Por isso que Jesus diz que ele veio para destruir a obra do diabo. E a obra do diabo não é esse mundo mau e maligno que a gente vê, não. A obra do diabo acontece dentro do nosso coração. O que a gente vê é reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que Deus chegou para Eva lá no Jardim do Éden e já fez uma promessa maravilhosa ali. O seu descendente irá esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. E esse descendente que veio criou todas as coisas. João capítulo 1 diz que tudo foi criado para ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. E ele vem numa época que a Bíblia chama a plenitude dos tempos. Por que esse termo, a plenitude dos tempos, né? A plenitude dos tempos, os historiadores dizem que aconteceu quando Roma sofre uma guerra civil, onde haviam dois grandes exércitos, um exército de Marco Antônio e o outro de Augusto. E Augusto se torna vencedor dessa guerra e transforma Roma de república no império. Ele passa a ser o primeiro imperador de Roma. E nesse momento Jesus nasce. Nasce no tempo certo, porque a língua grega, o grego koiné, que era falado pelo povo, escrito, toda aquela região do Império Romano conhecia, né? As estradas que Roma abriu permitiu depois, logo depois da ascensão de Jesus, que o Evangelho saísse de Jerusalém e fosse por todo o mundo, por todo o Império Romano. Então, tudo estava pronto para que o presente de Deus, o amado das nações, viesse, né? Interessante que Deus formou um povo. O povo judeu veio a existir com um único propósito, por mais que o judeu não se conforme a ouvir isso, que é preparar a terra de Israel para o nascimento da criança. A criança, o nosso Senhor Jesus Cristo. A criança que vai resgatar todo o universo. Lembre-se da promessa que Deus faz para o rei Davi: de ti virá o descendente. Na aliança que ele faz com Davi, o Messias, o esperado das nações, viria da descendência dele. Os patriarcas profetizaram, os profetas profetizaram. Isaías, o profeta 700 anos antes de Cristo, teve visões inacreditáveis, irmão, visões fantásticas. Ele diz no capítulo 7 que a virgem iria conceber um menino. Olha aqui, já parte de um milagre, uma virgem dá luz a um menino, que será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías também profetiza no capítulo 9, e ele fala do nascimento de Jesus. Um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então Jesus já estava sendo profetizado. Definiu até o lugar que ele nasceria. Miqueias, capítulo 5, 2, fala de Belém, a cidade do rei Davi nasceu. Belém Efrata. Deus vai criar um acontecimento. Ó tu, Belém. Nós lemos, mas o original fala assim: ó tu, Belém, a menor das cidades de Israel, de ti virá aquele. De ti virá aquele que é desde os tempos eternos. Falando de Jesus. E Deus cria um acontecimento político para que exatamente Jesus venha a nascer em Belém. Por quê? Porque José e Maria estão em Jerusalém. Maria está no 9º mês de gravidez, né? Prestes a dar luz ao seu primogênito. E aí Augusto, querendo expandir o império, ele precisava pagar o salário aos seus soldados, às legiões de Roma. Então ele manda fazer um grande recenseamento no império, obrigando que todo mundo vá para a sua cidade natal. Então José leva Maria de Jerusalém para Belém, 120 quilômetros, irmão. Tenta imaginar uma mulher
o 9º mês de gravidez, que é uma coisa já muito difícil já para a mulher, na iminência do parto acontecer, a mulher fica pesada, tem muitas dificuldades de locomover, em cima talvez de um jumentinho, atravessando noites até chegar em Belém. E quando chega em Belém, ele não consegue encontrar um lugar para que Maria fizesse seu parto. A cidade estava lotada, as hospedarias lotadas, até que alguém ofereceu para ele um estábulo de animais, onde os animais ficam, não era um lugar limpo, né? E foi ali que acontece o parto. E aquela noite foi tão gloriosa, irmãos, que olha como Deus age. 3 pastores. A Bíblia não especifica o número de 3, mas a tradição cristã diz que eram 3. Estão ali à noite cuidando do seu rebanho, e os pastores era a classe social mais desprezada em Israel. Olha só, era o tipo da profissão considerado mais desprezível. Nisso aparece um anjo na sua glória e fala para os pastores que naquele momento estava nascendo na cidade de Davi o Messias. E nisso aparecem milhões, era miríades de anjos cantando e louvando-se, o céu todo se iluminou. Bem-aventurados os homens de boa vontade, porque nasceu na cidade de Davi o Salvador. Gente, imagina esses homens humildes, tendo esse privilégio que nenhum ser humano teve. E eles correm para Belém, vão de lugar em lugar, até que encontram a estrebaria e entram ali dentro e adoram a Jesus. Que privilégio! Que privilégio fantástico, irmãos. Que noite gloriosa, né? É o Natal chegando, né? Deus está sempre indo na contramão, irmão, daquilo que os homens consideram valiosos. Deus considera abominável, né? Reparem a discreção que Deus vai agindo no nascimento. Reparem também, irmãos, alguns coaches evangélicos que hoje vão fazer conferências, né, para o povo evangélico no Brasil, pregando um Jesus rico, um Jesus que enriquece, um Jesus que dá prosperidade, que dá poder, né, eles têm a ousadia de dizer que o Natal foi um Natal subversivo. Porque como é que pode o rei do universo, aqui, que criou todas as coisas, nascer num lugar sujo? Nascer de uma menina adolescente grávida, onde o pai é um operário pobre. Por que ele é pobre? Se você vê lá em Lucas capítulo 2, no 8º dia de Jesus, quando eles vão fazer a circuncisão de Jesus, vão ao templo de Jerusalém, toda a família de Israel, quando levava o primogênito para ser circuncidado no 8º dia, tinha que sacrificar um cordeiro. Somente aquelas famílias que fossem muito pobres é que tinham que sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E foi isso que José e Maria levaram no 8º dia. Uma família pobre, de um operário. Ele não nasceu nos palácios das vidas, ele nasceu no meio de animais. Apesar de ele ser aguardado por séculos e séculos pelos descendentes de Abraão, não são os descendentes de Abraão que vão adorá-lo, irmãos. Vem 3 magos do Oriente. A Bíblia chama de reis, mas a tradição chama ele dos reis magos, mas a Bíblia não fala que eles eram reis, fala que eles eram magos. Astrônomos, possivelmente sacerdotes da religião de Zoroastro. Estão vindo que o zoroastrismo cria e crê até hoje que só existe um Deus no universo. É uma religião monoteísta. Eles vêm da Pérsia, irmãos, que ainda não tinha sido conquistada por Roma, possivelmente do próprio Afeganistão na época, e vem adorar Jesus. Não foram os judeus, foram os gentios, 3 reis gentios. E eles dizem que isso é um Natal subversivo. Não, nunca. Natal subversivo é o que nós fizemos com o Natal hoje em dia. Se tornou uma festa subversiva, uma festa de luzes,
uma festa de Papai Noel, uma festa de bebedeira, uma festa de consumismo, uma festa onde as famílias se endividam, onde acontece um grande número de suicídios. Oh, irmãos, quais seriam os presentes que nós poderíamos dar para Jesus, né? Eu acho que a gente pode partir dos presentes que esses 3 magos levaram para Jesus. 3 presentes proféticos, né? Uma estrela veio guiando ele. Olha que coisa sobrenatural, irmãos. Aquela estrela não existia no céu, apareceu ali e eles tiveram uma revelação divina que ela iria conduzi-los ao local exato que o rei dos judeus nasceria. Olha que coisa incrível, coisa vindo de Deus. No lugar que a estrela parasse, ali estaria o menino, né? E eles vieram, acreditaram nessa revelação pela fé. E quando chegaram numa casa, talvez José já tinha saído da estrebaria, tivesse alugado ali uma casa durante um curto tempo, né? Na cidade de Belém, e quando eles entram naquela casa, eles veem um menino, e aqueles 3 homens se ajoelham e adoram o Rei dos Reis e entregam os presentes. Que coisa espantosa, que coisa fantástica. Deus falou para Abraão que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, não somente a nação dos judeus. Porque não foram os judeus que foram lá adorar, foram gentios. Os judeus chamam os gentios de goim, que significa aqueles que não têm alma. Olha só, irmãos. Esses homens deram 3 presentes proféticos. Presentes muito estranhos, que você naturalmente nunca dá para um bebê, né? Mas que esses presentes apontavam para o ministério de Jesus. Olha que coisa, o primeiro presente é o ouro, símbolo do Espírito Santo, símbolo da realeza, o ouro para o Rei dos Reis. Jesus é o Rei, é o Rei da nossa vida, eu espero que seja o Rei da sua vida, irmãos. Que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida, o meu tempo, os meus recursos, tudo que eu tenho pertence a Jesus, irmãos. Em Apocalipse 3:21, ele fala, ao vencedor darei a honra de sentar no meu trono. Então ele tem trono, onde ele governa o universo. O anjo Gabriel chega para Maria, lá no capítulo 2 de Lucas, e ele fala o seguinte, você vai nascer o descendente de Davi. Ele nascerá do seu ventre, e o Espírito Santo virá sobre você. E o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores virá nascer. E você vai dar o nome dele para Yeshua, que transliterado do hebraico é transliterado como Josué ou Oséias, que transliterado para o grego é Jesus. Esses nomes significam Senhor salva. Esse é o ministério de Jesus. Veio para nos salvar de um grande incêndio que vai acontecer. Um incêndio que vai destruir todo esse mundo caído, irmãos. Jesus veio com essa missão. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ageu 2:8 diz que ele é o Senhor do ouro e da prata, mas mesmo assim, ele prefere nascer numa estrebaria, numa família paupérrima. Sua vida seria de um homem pobre, um operário, um carpinteiro. Tudo no seu ministério foi emprestado. Ele foi sustentado financeiramente por mulheres. Está lá em Lucas capítulo 8. Sustentava o ministério de Jesus. Ele falava que não tinha lugar para descansar a cabeça. Tudo que ele tinha foi emprestado, irmãos. Pedro emprestou o barquinho para ele ficar ali sentado pregando para as multidões. Alguém emprestou o jumentinho para ele entrar em Jerusalém na última semana gloriosa. O próprio túmulo que ele foi sepultado foi emprestado por José de Arimateia. A única coisa que realmente deram para Jesus e era dele foi a coroa de espinhos e a cruz do Calvário, irmãos. Isso pertencia a Jesus. Isso pertenceu a ele, irmãos. E eu creio que esse ouro que foi dado como primeiro presente
quando eles fogem para o Egito, seguindo a ordem do anjo, porque Herodes queria matá-lo, esse ouro deve ter sustentado a família no Egito durante o tempo os anos que eles ficaram lá até a morte de Herodes. E apontava para o seu ministério. Segundo presente, que também aponta para o seu ministério, incenso. Quem é que dá incenso para uma criança, para um bebê? Mas olha só, irmãos, o incenso na Bíblia, ele tem um significado sagrado, porque somente os sacerdotes no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém tinham a permissão de queimar incenso diante do altar. Inclusive Deus deu a receita de como deveria ser feito o incenso. O incenso é um perfume que sobe, mostrando que a nossa adoração sobe. O Apocalipse diz que as orações dos santos da Igreja do Senhor Jesus é um incenso que sobe diante do trono de Deus, apontando para quê? Para o ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote, irmãos. O livro de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote, porque sendo Deus, ele aprendeu o que é o sofrimento, para poder compreender o que o ser humano passa quando sofre. Olha que coisa linda, irmãos. Ele é um sacerdote que intercede por nós. Romano capítulo 8 diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. O Espírito Santo está aqui intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E lá no céu, à direita de Deus, está o Senhor Jesus também intercedendo. A Bíblia diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, o bom incenso de Cristo, principalmente quando a gente estiver passando por momentos difíceis, irmãos. E o terceiro presente foi a mirra, também um presente muito estranho para ser dado para um bebê. Era uma resina caríssima na época. Era usada em algumas curas medicinais, apontando para a cruz do Calvário, irmão. A manjedoura está o tempo todo apontando para a cruz do Calvário, porque é na cruz do Calvário, segundo Isaías e segundo a 1 de Pedro, que ele levou as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A maior cura que está acontecendo em nós está sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, que foi enviado depois da ascensão e glorificação de Jesus. E o próprio Jesus enviou. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E ele está em nós, irmãos, nos curando. Curando dos nossos traumas, curando da nossa natureza caída, terrível e pecadora. Nos curando, nos transformando em instrumentos de amor, em filhos de Deus. Essa é a maior cura que pode existir. Então reparem, irmãos, esse menino que nasceu naquela manjedoura, na realidade estava sendo apontado o seu futuro para a cruz do Calvário. 1 Coríntios 15 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então esses presentes todos, lindos, estranhos, sobrenaturais, apontavam para o ministério de quem seria aquele bebê, o Cristo. Mas vamos falar de um outro personagem, irmão, muito importante também no Natal. Esse personagem chama-se o rei Herodes. O Idumeu. Idumeu significa um descendente de Esaú, não era judeu, era um guerreiro. O que eu vou falar sobre ele não está na Bíblia, mas está no livro A História dos Hebreus, escrito por Flávio Josefo, que foi testemunha ocular da guerra com os romanos e da destruição de Jerusalém e da destruição do templo. Ele fala que Herodes o Grande, mais ou menos 20 anos assim, antes de Jesus nascer, ele presta um grande serviço para o imperador Augusto, travando guerras na Palestina, expulsando aqueles que eram contra o domínio de Roma. E o rei, em gratidão, deu para ele a Judéia toda, e ele se torna um rei, o rei Herodes. Ele é um grande construtor, irmãos. Ele construiu, ele pegou o segundo templo. O primeiro tinha sido destruído pelos babilônios. O segundo foi erguido no mesmo lugar por Esdras, Neemias, Zorobabel. Ele transforma esse templo bem humilde numa das maravilhas da época, do mundo antigo.
de mármore e ouro. Flávio Josefo descreve, diz que era algo extremamente belo. Só sobrou desse lugar o Muro das Lamentações que existe hoje lá em Jerusalém. Os romanos destruíram tudo no ano 70. Ele também vai construir uma cidade em homenagem a César Augusto. Lhe dá o nome de Cesareia, que existe até hoje, é um balneário lá no norte de Israel, muito bonito. E também ele vai construir a fortaleza de Massada, que existe até hoje, quando os zelotes foram os que fogem do ataque de Roma e se aquartelam na fortaleza de Massada, e os romanos cercam, e esses 70 zelotes cometem suicídio para não entregarem suas vidas aos romanos. Então, esse é o Herodes, um grande construtor. E quando ele ouve a notícia daqueles 3 magos, que aquela criança era o rei dos judeus, chama os escribas que confiam a profecia de Miqueias, que ele nasceria em Belém, a primeira coisa que ele faz é proteger o seu trono. É proteger o seu poder, proteger a sua posição social. Ele ama o poder. Ele não abre mão de perder esse poder. E todas as pessoas que são assim, irmãos, que têm esse temperamento, elas se tornam opressivas. O ambiente que elas vivem se torna um ambiente de coração endurecido, de violência, de discórdia, até de morte. Isso acontece em muitas famílias. Isso acontece na política, irmãos. A gente vê isso o tempo todo. Nessa semana, eu peço sempre desculpa aos irmãos, porque talvez alguns tenham sua preferência política, mas meu objetivo não é fazer uma propaganda política, e sim apontar homens que se dizem pastores, bispos ou qualquer outro nome assim, que se dizem defensores judeus, e são filhos do diabo e estão na bancada evangélica desse país. Agora, essa semana, o presidente da bancada evangélica, que já está no seu 4º mandato, um pastor da Assembleia de Deus, foi encontrado uma batida da Polícia Federal, 400 mil reais em um saco de dinheiro, e o seu gabinete movimentou de emendas parlamentares quase 20 milhões de reais, irmãos. E ontem, irmãos, a gente vê de novo esse tipo de político. Foram numa grande igreja, levando um candidato à presidência do ano que vem, que estava dizendo, segundo ele, estava preocupado com as almas. Isso foi a pregação que ele fez na igreja, onde ele não deveria nem ter subido ao púlpito. Preocupado com almas. Um homem que comprou uma loja da Copenhague com dinheiro vivo, que foi investigado pelo COAF por operações de rachadinha. Então, essas pessoas estão invadindo as igrejas de novo e vão invadir a igreja de novo no ano de 2026, nas eleições. Desculpe falar isso, irmão. A democracia permite que direita e esquerda convivam em paz e em harmonia para o bem de uma nação. É isso que eu desejo. Mas a igreja não pode ser usada, Pai. Não pode ser usada como palanque para esse tipo de coisa satânica que está por aí. Enfim, esses são os Herodes que vivem dentro. O problema é que os Herodes também vivem dentro da gente, irmão. O problema é que nós temos um Herodes dentro de nós. Esse é o grande problema. A nossa natureza caída. Aí você vai falar, que isso, pastor? Eu jamais mataria criancinhas. Será, irmão? Eu fico observando os feminicídios que têm acontecido nesse ano de 2025. Cada um mais bárbaro do que o outro. Cada um mais cruel do que o outro. Homens que fizeram juras de amor num altar, matando suas esposas na frente dos filhos. Teve um que espancou a esposa no elevador, deixou ela desacordada, levou ela pelas mãos, entrou dentro do apartamento, as crianças vendo, e jogou ela lá de cima e matou. Agora, sabe o que mais choca? Que essas pessoas não eram assassinas. Eram cidadãos comuns, trabalhadores de vários níveis sociais.
e cometem crimes num nível de barbarismo impressionante. Por quê? Porque dentro do nosso coração tem um Herodes, irmãos. A gente precisa definir qual o rei que vai governar o nosso coração. É o Herodes que está aqui dentro, que é a nossa natureza, que é o nosso homem caído, que você vê aí todos os campos agindo, ou é o Senhor Jesus? Quais são as características dos Herodes? Primeiro, eles são muito orgulhosos, soberbos, né? Não aceitam qualquer tipo de correção, tem coração endurecido, gostam de ter o controle sobre a vida das pessoas, não soltam as rédeas, são opressores. Quantas mães, quantos pais, quantos cônjuges são assim, irmãos? Tem medo, matam sonhos, destroem relacionamentos, esperança daqueles que o cercam. Flávio Josefo diz que Herodes casou-se com uma mulher linda, que deu 2 gêmeos para ele, 2 meninos gêmeos. Um tinha nome Alexandre e outro eu esqueci. Esses meninos tornaram-se rapazes brilhantes, guerreiros, adorados pelo povo. Herodes começou a sentir ciúme dele e mandou matar os 2 filhos e a esposa junto. No final da sua vida, com uma demência tremenda, ele dá um show, uma corrida de bigas em Cesareia, tudo de graça, o povo entrou, ele manda fechar os portões do estádio que existe até hoje lá, o hipódromo em Cesareia, para matar todos, porque achava que o povo não estava amando ele. A muito custo os seus ministros demoveram ele dessa ideia. Então reparem, depois que esses magos conversam com Herodes, eles tinham que dar 2 caminhos. Um caminho para Belém. Belém significa casa do pão. Jesus falou, eu sou o pão da vida, é a luz. E o outro caminho era as trevas, era a volta. Era o palácio de Herodes. Lugar de poder, lugar de riqueza, lugar de bancada evangélica, lugar de pessoas que procuram igrejas para pedir voto, lugar de corrupção financeira, corrupção judicial, corrupção policial, lugar de guerra, lugar de vícios, lugar de pedofilia, irmãos. Como a gente está vendo agora nos Estados Unidos, esse caso Epstein, que está trazendo à tona a quantidade de adolescentes que foram violentados em festas e em orgias de poderosos, irmãos. Está tudo vindo à tona. Isso é uma coisa que é esse mundo de Herodes. E graças a Deus os anjos advertiram esses magos e eles pegaram outro caminho. E Herodes ficou com tanto ódio que matou as criancinhas. Os Herodes sequestram o Natal. Sequestram o Natal nos lares, sequestram o Natal em pseudos igrejas que pregam o evangelho de mentira, dizendo que nós, como Jesus, seremos ricos e poderosos, não seremos caldo e sem cabeça, teremos o poder nas mãos. Isso é mentira. Isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é amor, é transformação, é aquilo que Jesus aprendeu de mim, que sou manso e humilde de coração, é tolerância, é bondade, é frutos do Espírito Santo. Fora isso, irmãos, é tudo isso que a gente está vendo, instrumentos de Satanás. Jesus não veio para competir com os Herodes da vida. Jesus veio para libertar os Herodes que estão dentro de nós, da nossa vida. E Jesus sempre ressuscita de novo. Por mais que a gente se desvie, o Espírito Santo vem e toca no nosso coração, a gente é perdoado pelo sangue de Jesus. O nascimento, a morte, a ressurreição, a ascensão aos céus, com corpo de glória e a volta de Cristo faz parte de um plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Ele falou aqui, irmãos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado antes do mundo existir para garantir a vida, para evitar que o pecado destruísse tudo. E o Filho de Deus, por meio do Espírito Santo, está aplicando o Natal todos os dias em nós. Estamos sendo regenerados. Cada vez mais, irmãos. E cabe à igreja, por favor, igreja do Senhor Jesus, se um dia algum pastor ouvir essa mensagem, não permita que a sua igreja seja um curral político, irmãos. Porque permita que o Natal traga boa nova para o mundo. Pregue que o Filho de Deus se fez homem e para morrer a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida. Deixe o Espírito Santo aplicar o Natal
em cada membro da sua igreja, irmãos. A igreja primitiva sabia que o Natal iria se cumprir na Páscoa. Eles viram Jesus ser retirado da cruz. Eles viram ele ser colocado no sepulcro. Eles viram Jesus ressuscitar em glória, ascender aos céus e receber toda a autoridade sobre o céu e terra por séculos. O apóstolo João, que foi uma dessas testemunhas, já próximo à sua morte, de uma maneira cruel, era lançado pelo imperador Domiciano por volta do ano 90, dentro de uma ilha, a ilha de Pátimo, nas minas de sal, onde os escravos morriam, extraindo sal, para que ele morresse naquela ilha, e num dia de domingo, no dia do Senhor, ele tem a visão fantástica do Apocalipse, céus abertos. E ele vê milhões de seres humanos louvando e glorificando o Cordeiro. Ai, coisa linda! Os anjos todos. E no capítulo 19 ele diz que ele vai voltar, montado num cavalo branco, e não vai vir mais numa manjedoura. E ele vem com um manto tinto de sangue, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E uma multidão incontável de santos montados nos cavalos brancos, vestidos de linho puro, vão vir com ele. Se a gente tiver morrido, espero que a gente faça parte dessa cavalaria que vai voltar com Jesus. Se a gente estiver vivo, num piscar de olho, assim, nosso corpo vai ser transformado e seremos arrebatados para um grande encontro com ele no céu. Isso era o Natal. Não haverá mais Herodes, meu irmão, no mundo quando ele voltar. Nem demônios, nem Satanás, nem dor, nem lágrimas, porque ele veio para vencer e venceu. O Natal permitiu que acontecesse a Páscoa e trouxe o Espírito Santo para habitar em nós. Não permita que esse Herodes dentro de você ressuscite. Não deixe o velho homem dominar. E nesse tempinho final aqui da nossa meditação, eu quero convidar você a abrir Colossenses, capítulo 3, a carta de São Paulo à igreja de Colosso, que ele não conheceu, ele não fundou, foi Epáfra, seu discípulo, que fundou, mas ele manda uma carta linda. E aqui eu acho que a gente pode, se a gente viver isso aqui, a gente está dando um presente de Natal para o aniversariante, o Senhor Jesus. Basta viver isso que está escrito aqui em Colossenses capítulo 3. Vamos ler juntos, irmão? Olha só. Portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo vive, onde Ele está sentado à direita de Deus. Mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, malignas, herodianas daqui da terra. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora, olha só, mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, fofoca, linguagem indecente no seu falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, do Herodes que está dentro de vocês, e com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas Cristo é em tudo e em todos. Não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, é tudo a igreja do Senhor Jesus. Não tem esse negócio de pele, nada disso, irmãos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados como membros de um só corpo a viver em paz. E estejam agradecidos.
Habite ricamente em vocês a palavra do Cristo, ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, louvores espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Está aí, irmão. Esse é o presente. Esse é o presente que você pode dar para o aniversariante. Amém? Que Deus abençoe você ricamente e um Feliz Natal. Até o próximo encontro.